Então, galera, sem mais delongas, o nosso primeiro assunto de hoje será Gerson. Gerson que se machucou antes, né, do jogo contra o Botafogo no dia 30 de abril, ali durante o aquecimento, ali cerca de 30 minutos antes da bola rolar, o Gerson sentiu dores no adutor da coxa esquerda e acabou nem atuando contra o Botafogo. Naquela época, o Flamengo perdeu para o Botafogo por 3-2 no Maracanã, no clássico, primeiro clássico do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Gerson teve uma lesão constatada de lesão de grau 1 no adutor da coxa esquerda e ficou cerca de 10 dias parado, se recuperando de lesão com o departamento médico. Porém, com a lesão foi diagnosticada, né, podemos dizer, no dia 30 e dia 1º de maio, já se passaram 10 dias e nessa quinta-feira o Gerson vai iniciar a fase de transição. O que é a fase de transição? É aquela fase ali que tem os fisioterapeutas do Flamengo trabalhando ali com o Gerson separadamente antes do Gerson voltar a treinar com o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo que se representa hoje, a partir das 11 horas, já tem treino marcado, já se preparando, né, para o jogo contra o Bahia, que vai ser no sábado às 4 horas da tarde, na Arena Fonte Nova, não vai ser no Maracanã, vai ser fora de casa na Arena Fonte Nova, e o Gerson pode voltar a ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para o jogo contra o Bahia. Apesar do Gerson ainda estar em fase de transição, o treinador Jorge Sampaoli gosta muito do jogador e quer o quanto antes contar com o Gerson. Porém, ele entende também que o principal foco também é o jogo contra o Fluminense. Como falei, o Flamengo joga no sábado contra o Bahia, porém já na terça-feira, sim, na terça-feira, não vai ser na quarta, na terça-feira o Flamengo já volta a campo contra o Fluminense e não pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil e o jogo de ida já está marcado para a próxima terça, dia 16, às 9 horas da noite, no Maracanã. Então, o Flamengo pensa muito dessa forma, em que o Gerson está voltando, está em fase de transição? Está. Porém, o foco principal do Flamengo nessa sequência de jogos é contra o Fluminense, porque é um clássico. O Flamengo acabou sendo goleado para o Fluminense por 4-1 no jogo de volta da final do Campeonato Carioca, perdeu o título pela segunda vez consecutiva para o Fluminense no Campeonato Carioca. Então tem aquela vontade de vingança, né, do Flamengo eliminar o Fluminense, que está em boa fase no momento. O Fluminense que venceu ontem o Cruzeiro por 2-0. Então, essa vontade de vencer o Fluminense, eliminar o grande rival. Então, o Gerson também está sendo preparado de olho no Clássico Carioca. Existe chances do Gerson voltar contra o Bahia, porém, a possibilidade maior é que ele esteja à disposição para o jogo contra o Fluminense, como eu falei, na próxima terça-feira, dia 16, às 9 horas no Maracanã. O jogo de volta, por outro lado, vai ser apenas em junho. No dia 1º de junho será o jogo de volta, numa quinta-feira, porém às 8 horas da noite. O jogo de ida às 9 horas e o jogo de volta às 8 horas da noite. Então o Gerson é um reforço importante que já vai iniciar a transição nessa manhã de quinta-feira, a partir das 11 horas. Então o Sampaoli já é algo que começa a agradar o Sampaoli, porque alguns jogadores estão no departamento médico. Então a volta do Gerson é importante, porque para o Jorge Sampaoli, o Gerson é peça fundamental no meio de campo. No jogo contra o Goiás, jogou o Pulgar e também jogou o Vitor Hugo. Vitor Hugo, que ficou grande parte do início da temporada se tratando de uma fratura no pé, voltou há pouco tempo. Na época que o Vitor Pereira ainda era treinador, porém tem ganhado mais chances com o Jorge Sampaoli. Entrou no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, após o Thiago Maia deixar o campo com uma lesão, né, que acabou sendo constatada uma lesão no quadríceps da perna direita. Vitor Hugo entrou em campo e foi titular ontem também. Então, os dois titulares da posição foram Pulgar e Vitor Hugo. Então, o Gerson voltando, ele tem totais condições de jogar do lado do Pulgar, porque o Pulgar também é outro jogador que o Jorge Sampaoli gosta bastante e tem agradado o treinador. O Pulgar foi titular pela terceira vez seguida, foi no início, né, dessa sequência, foi contra o Racing na Argentina, onde o Flamengo empatou em 1-1. O segundo jogo foi contra o Atlético Paranaense no domingo, onde o Flamengo perdeu por 2-1 de virada pelo Campeonato Brasileiro. E a terceira vez que ele foi titular de forma consecutiva foi ontem contra o Goiás, na vitória por 2-0. Então o Pulgar tem ganhado força na equipe titular
Então tem tudo para, quando o Gerson voltar, ele atuar junto com o Pulgar, apesar de que o Thiago Maia também é visto com bons olhos pelo Jorge Sampaoli. Porém, com a lesão do Thiago Maia e o Pulgar caindo nas graças de parte da torcida do Flamengo, que tem gostado muito das atuações do chileno, a expectativa é que o Pulgar seja o titular com o Gerson. Assim que o Gerson voltar, seja a dupla de volantes Gerson e Pulgar. Porém, como tenho dito, o Gerson não está certo para o jogo contra o Bahia. Existe muita possibilidade, porque ele já vai iniciar aquela fase de transição a campo nessa quinta-feira. A possibilidade maior é que ele seja relacionado para o jogo contra o Fluminense na próxima terça-feira, dia 16 de maio, às 9 horas da noite, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Uma competição muito importante no qual o Flamengo é o atual campeão e briga pelo título. Quem quer vencer a Copa do Brasil vai ter que bater o atual campeão, que no caso é o Flamengo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!